uma conversa de peso com o diretor da escola Pio XII, Paulo Gribler. E aí, Paulo, a gente conversava antes do intervalo, além de toda essa história fantástica que é dos maristas, que é da presença dos maristas em Novo Hamburgo e depois do Pio XII e da tua ligação direta com toda essa história, né, sobre a tua chegada à direção do colégio. Fazem 7 anos que tu estás lá como coordenador desse grupo aí que tu estava me falando antes. Um grupo que tu falou, um grupo multidisciplinar, né? Tem presença de pessoas de diferentes segmentos da educação, né? Mas um grupo que veio com uma tarefa bastante difícil, né? Reinventar o colégio, é mais ou menos isso? Rodrigo, assim, eu até tenho que retroceder um pouco, né? Estou há 7 anos na direção, estive anteriormente 3 anos, então na vice-direção, mas desde 2001 eu venho participando do grupo do planejamento estratégico, né? Então, o Pio XII e as outras escolas maristas estão trabalhando com essa ferramenta, planejamento estratégico. Poderia ser outra, mas foi eleita esta. Então, nós atualizamos esta ferramenta, então fizemos o planejamento estratégico para 2012 até 2022. Pensando longe. Pensando longe, exatamente. Pensamento a longo prazo, como se diz, né? Com uma parada estratégica em 2017. Então, a partir dessa ferramenta que estamos atualizando e nos adequando, né, tecnologicamente, né, a parte de recursos humanos também, né, nos adequando aos novos tempos na medida do possível. Né. A gente tem aí, pela primeira vez, depois de muitos anos, um diretor que é leigo. Né? Não era uma prática comum algum tempo atrás. Normalmente nós tínhamos irmãos na condução dos colégios maristas. Né? Tu falou que hoje são mais leigos que tem. A maioria ainda são pessoas ligadas à ordenação, né? À ordem. Né? Assim, está praticamente meio a meio ou passando já para a maioria de leigos, né, nas direções das escolas, né. Eu acredito que quando eu assumi na própria província marista do Rio Grande do Sul, sou o 3º ou 4º leigo a assumir, né. Hoje, se não me falha a memória, dos 26 escolas, 15 são diretores leigos, vice-diretores tem outro tanto, né, de leigos. Né. E aí teu nome foi lá para Roma. Isso. Então, fui convidado, né, depois todos os diretores, né, então vão à apreciação do superior geral, né, que tem residência lá em Roma. Né. É uma grande distinção, eu imagino, no meio de tantos irmãos que coordenaram e que tu viu e conviveu ser este primeiro diretor. Isso, Rodrigo, assim, faz me lembrar, né, de vários, enquanto aluno, eu tive vários professores que eram irmãos maristas, né, e eu procuro me espelhar em alguns, né, como muita gente conhece o irmão Alípio Rec, né, que foi professor de física, professor, aliás, de matemática, muitos anos, tanto no São Jacó quanto no Pio XII, foi diretor no São Jacó, né, faleceu agora há 2 anos atrás, né, com 86 anos de idade. Então, eu procuro aplicar os conhecimentos que eu adquiri, os valores que me foram passados, né? Uma vida simples, como tem os irmãos maristas. Eu me considero um homem de hábitos simples, né? De uma vida simples em família, né? Para a gente ilustrar mais, os irmãos maristas são quase franciscanos, é isso? Exatamente. Faz muito parte da nossa, agora com o Papa franciscano aí, né? A gente está muito familiarizado com esse modo de vida, né? O padre jesuíta, o Papa jesuíta. Jesuíta, mas de hábitos franciscanos. Né? Sim. Escolheu aí esse nome para designar o seu papado, né? Isso. O Papa jesuíta, exatamente. Paulo, e aí eu preciso te fazer uma pergunta a respeito de como foi essa mudança que vocês propuseram nesses últimos anos. A gente sabe que a economia de Novo Hamburgo, nos anos 90, ela viveu um momento de muita turbulência, né? De muita dificuldade, em função, enfim, dos planos governamentais e tal. E nós juntos, né? E nos anos 90, uma tentativa de retomada, assim, com muitos percalços. Aliás, nos anos 2000, né? Uma tentativa de retomada, mas com muitos percalços. Foi preciso se reinventar?
Em primeiro lugar, assim, me perguntaste anteriormente, quando assumi a direção, foi com muita alegria que eu recebi o convite, porque você ter sido aluno, né, ex-aluno, né, e ainda poder dirigir uma coisa que eu nunca sonhei na minha vida, né, então me lisonjeia muito. Sim, Rodrigo, a gente, na medida do possível, foi atualizando a escola, né, foi adequando aos novos tempos essa escola, os recursos humanos, as pessoas que nela trabalham, né? As pessoas que passaram fizeram um excelente trabalho, que sempre são lembrados, construíram, né? E volta e meia tem algum ex-professor que nos visita e tal, né? Mas então nós nos adequamos aos novos tempos, né? E estamos no caminho ainda, né? Porque hoje você não pode parar, né? A inovação tecnológica, a inovação da informática, ela é muito grande e você precisa estar sempre se reinventando, criando salas especiais, né? Ou criando alguma coisa nova, né? Eu me lembro com muito carinho sempre que a gente fala em Pio XII do irmão Léo, né? do Leopoldo, que era aquele disciplinador, um coração maior do que ele, sem sombra de dúvidas, mas era aquele homem que a gente entrava lá no movimento estudantil, enfim, entrava dentro do colégio para dar o nosso recado, e o Léo sempre fazia aquela sabatina, né? E aí o irmão Paulo, eu acho que era o diretor, né? Paulo Passinho, o diretor na época, né? Naquela época, eu estudava no 25 de julho, e eu me lembro que muitos dos professores que a gente tinha no 25 de julho eram os mesmos professores do Pio XII. Né? Eu acho que isso mostra um pouco da qualidade que se tinha na escola pública naquele momento. Né? A gente perdeu muito disso. Né? De alguma forma, tu participou do Conselho Municipal de Educação, né? Durante muitos anos, chegou a ser coordenador do Conselho. Né? Como é que isso era discutido em nível de Conselho? Que tipo de trabalho era realizado nesse sentido? A minha passagem, então, pelo Conselho Municipal de Educação durante 4 anos, aí 2006, 7, 8 e 9, né, representando as escolas comunitárias de Novo Hamburgo, né, então tenho sempre representante lá no Conselho Municipal, foi mais no sentido de auxiliar, né, na gestão ou de sugerir melhorias, enfim, auxiliar no crescimento também da escola pública, né. Porque a gente está preparando muita gente para a vida, essa é a grande preocupação que se tem, né? E aí a gente vive um momento hoje de uma dificuldade muito grande nessa área moral, como tu bem destacou em outro momento, né? Me parece que a gente tem aí os desafios que transpassam o nosso espaço, né? O Pio XII, ele é muito importante enquanto instituição, mas ele precisa sair de dentro do Pio XII para buscar estar mais próximo da sociedade. Me parece que o EJA é um pedaço disso também, né? Sim, o EJA, então, é a parte filantrópica da instituição, né? Então, à noite, na estrutura do Colégio Marista Pio XII, nós temos o Colégio Marista São Marcelino Champagnat, Educação de Jovens e Adultos. Então, são 600 adultos, né, que estudam, então, gratuitamente na parte da filantropia. Tá? Adultos de todas as idades. De todas as idades, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, a mantenedora optou por proporcionar educação numa estrutura de qualidade para que aquelas pessoas que, na época de estudo, não tiveram oportunidade por um motivo ou outro, às vezes para auxiliar a família, ou precisavam trabalhar, então não puderam usufruir no seu tempo apropriado dessa educação. Então, são proporcionados esses estudos para essas pessoas. Assim, você pode fazer, por exemplo, o ensino médio, em vez de 3 anos, você pode fazer em 1 ano e meio. Né? Então, desde que você tenha mais de 18 anos de idade. Mas eu lhe digo que tem estudantes de 18 a 70 anos de idade. Eu acredito que uma média aí de uns 30, 35 anos vai ser a média dos estudantes todos. Mas tem gente lá que do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental e assim por diante, né? Por que será que uma pessoa depois de 60 anos procura Isso aí é um sonho, um desejo, é uma missão? Rodrigo, é questão de melhorar a sua condição de vida, no meu entender, né? Eu acho que é uma busca por uma melhora, né? É uma busca que essas pessoas fazem, né? E com isso elas conseguem melhorar a sociedade. Quando tu fala em condição de vida, tu fala só em recursos financeiros ou cidadão como Eu falo no geral.
Eu falo no geral. E acrescento aí, né, que o Pio XII, né, vou citar um deles, nós temos um trabalho muito forte na questão da solidariedade. Então, já é feito há muitos anos, né, nós temos o Varal Solidário, que no mês de maio, então nós recolhemos agasalhos, aquelas roupas que não são mais utilizadas, cobertores pelas famílias, né. E na terceira semana de maio, no terceiro sábado, é o Dia da Solidariedade. E aí, então, nós fazemos uma ação social em algum bairro da cidade. Ultimamente tem sido no Quefas, assim como já foi no bairro Canudos, lá na Vila Kipling, enfim, em outros bairros. A gente normalmente vai para uma escola onde a gente proporciona um sábado de manhã inteiro, né, dedicado, em que nossos alunos, né, ultimamente tem ido 2 ônibus, levando professores, alunos da escola, né, a participar dessa experiência, né, em nome dos demais que contribuíram com seus agasalhos, né, para ver esse trabalho, né, que é feito lá, então, junto. Uma integração legítima, né, Paulo? Exatamente. Parece interessante que se faça. E o Pio XII sempre faz atividades, parece palestras, abriga cursos ali que permitem que as pessoas participem da vida do colégio também. Né? Sim. Uma pessoa muito ligada aos esportes, né? Parou de jogar bola? Parei de jogar bola antes que ela parasse comigo. Né? Foi obrigado, é isso? Eu passei Jogava futebol de campo e futebol de salão? Jogava. Quando eu era aluno do São Jacó, eu jogava muito futebol de salão. Né? Depois que vim para o Pio XII, então joguei bastante futebol de campo. Cheguei a disputar o campeonato estadual de futebol de salão pela Sociedade Ginástica de São Leopoldo, mas na década lá de 80, 81. Hoje, o Pio XII participa de todos os torneios que tem, né? Olha, tu frequentemente acompanha as tuas equipes, é isso? Participamos de muito, não de todos, mas eu quando possível, eu acompanho, né? Então tem alguns, tipo Maristão, né? Esses eu acompanho sempre, né? Mas participamos de muitas modalidades, né? Eu gostaria até de poder participar mais, mas às vezes a gente tem que se dividir em algumas tarefas, né? Mas eu sou fã de, seja futebol de campo, futebol de salão, handebol, vôlei, natação, né? Sou fã, porque uma frase de São Marcelino Champagnat sempre dizia era que o esporte fortifica o corpo e purifica a alma. Isso há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás. Né? Que maravilha. Qual a importância do esporte nessa tarefa de integração social? Eu acredito assim que o esporte, além de integrar, né, ele exige uma certa disciplina, né? Então você ou tem que esperar a sua vez, né? Ou na natação que ela vai te dar o equilíbrio, no esporte coletivo, então ela vai ter que te dar esse entrosamento enquanto equipe, né, de organização. Então acho que isso é muito bom, né? São princípios que dali tu leva para uma vida inteira. É isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que esses ensinamentos, né, que a área esportiva, né, consegue proporcionar, você consegue levar para a vida inteira. Realmente, como eu disse, a questão da disciplina, né? Se você não treinar todo dia, né? Ou se você não vier treinar, uma coisa básica, né? Como é que você vai participar de uma equipe de competição? Né? Fica difícil. Quantos alunos do Pio XII hoje? 1000 alunos. 1000 alunos. Quais são os projetos para o futuro? Projetos para o futuro. Bom, vindo de encontro à pergunta que tu já me fizeste ali, estamos trabalhando com a ferramenta do planejamento estratégico, nós temos um plano plurianual. Né? Então, a gente projeta, assim, ter alguma sala mais especial, ainda voltada ainda para a inovação e tecnologia, né? Como já falamos, que é uma vocação, né? da escola também, né? E de melhorar nossa estrutura física aí no decorrer desses próximos anos. Mas que tem uma belíssima estrutura, né? Sim. O colégio ocupa toda essa quadra ali na frente para 2 ruas, para 3 ruas, na verdade, Vitor Hugo, Nicolau e na Rua dos Fundos. Né? Isso. E o Paulo? Onde é que fica o espaço aí para a Márcia, para a Fernanda e para o Davi? Quando é que tu vai conseguir viajar um pouco mais pelo Brasil, que é um projeto de vida teu? Realmente, eu tenho que reconhecer, né, que fica um pouco prejudicado. Mas, assim, a gente procura, né, então, vamos dizer, ir até a Pinheira quando dá, né. Tu é um apaixonado pelo que tu faz. Isso é uma coisa que tu destacou desde o primeiro momento quando a gente começou essa conversa. Mas a família também é uma coisa muito importante, sem sombra de dúvidas, né? Como é que faz para contentar tudo isso? Hoje tu é registro de manhã à noite e se tiver atividade sábado, domingo, tu está lá também, né?
Mas assim, Rodrigo, eu tenho que te dizer que eu me considero um privilegiado, porque meus filhos são alunos no Pio XII, né? Então, a Fernanda está no primeiro ano de ensino médio, né? O Davi no 6º ano, né? Então, de uma certa forma, né? A gente acompanha de dentro, né? Claro que a Márcia também é minha parceira, né? Se não fosse ela, né? De acompanhar os filhos, nós participamos intensamente das atividades da escola, né? Claro que não consigo participar de todas, por isso a gente se divide, mas em palestras que a escola proporciona, em shows, em questão de teatro, né? Então, muitas delas promovidas pela Associação de Pais e Mestres, né? Nos eventos, né? Então, eu e minha família estamos nesses eventos, então, como dizer, é um privilégio poder trabalhar nessa instituição, né, que me proporciona, além do trabalho, né, um convívio social bastante importante para mim. Tá bom, muito bom. Prazer conversar contigo. Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Sempre à disposição. E vida longa para o nosso Pio XII. Hoje, numa conversa de peso com o diretor do Colégio Pio XII, Paulo Gribler. Continue agora com a programação da nossa TV NH e nossa rede Comunidade de Televisão.